Perfeito. Max, nós estamos falando agora com relação ao transporte de cães, tá? A gente tem uma empresa que chama Transporte Pet. Essa empresa a gente focou num transporte personalizado e em vez dos cães serem transportados com outros animais, a gente foca de transportar animais só do mesmo proprietário naquele trajeto, com motoristas treinados e capacitados para isso. Qual que é a minha preocupação aí também? Você tem um animal e ele sofreu um trauma durante o transporte, que é mais ou menos o que você acabou de falar aí, correto? Conta para a gente os riscos de um transporte inadequado. O que pode acontecer, por exemplo, com um filhote nessa janela social, se ele tiver num transporte, como você falou, vários riscos, né? Traumas, ele está com outros animais dentro do carro, ele ficar acuado, ele não ser bem tratado durante o transporte de uma forma correta, e isso pode atrapalhar ele futuramente com relação ao comportamento e temperamento dele. Então, a gente tem clareza na qualificação do processo. É muito difícil a gente quantificar. Por quê? Porque é um processo biológico que é desencadeado inicialmente por questões genéticas, mas pontualmente por questões ambientais. E nesse momento, que como eu falei, é o momento mais fértil para que as questões ambientais desencadeiem determinados problemas. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo. Mas, para você ter uma ideia, dependendo do indivíduo, dependendo de como ocorrer, o simples fato de um cão adulto agredir um filhote pela grade, latindo, atacando nessa idade, pode desencadear problemas de convívio social com outros cães nesse cão para o resto da vida. É lógico, tem determinados cães que será necessário que haja uma agressão contundente concluída, mas os treinadores mais cuidadosos pelo resto do mundo, na Europa, sobretudo, e também nos Estados Unidos, têm o cuidado de, inclusive, não permitir que nessa idade um cão chegue sequer a latir para o seu filhote. Se tem um exemplo, mas um outro exemplo um ruído, um estrondo grande que culmine com a queda da caixa de transporte e essa caixa sai rolando e o filhote sofra choques dentro da caixa de transporte e um manuseio sequencial mal feito dessa caixa de transporte. E isso pode criar uma conexão péssima entre determinado tipo de ruído e uma consequência negativa. E lá na frente o cão vai ficar com isso marcado para o resto da vida. É uma série de coisas que podem acontecer que nós sequer temos noção da dimensão. Um transporte, por exemplo, longo, demorado demais, e o animal ficar um filhote, né? Nós estamos tratando de filhote aqui, ficar tempo em excesso nesse transporte, estou falando de dias, né? 2, 3 dias também dentro da caixa. O que pode acontecer com ele? Nós podemos, por exemplo, criar um problema de hábito de higiene para o resto da vida num cão, num filhote que passa 4, 5 dias viajando dentro de uma caixa de transporte, defeque dentro da caixa de transporte, fica aquele cheiro de cocô dentro da caixa de transporte, e por causa desse descuido, a gente pode ter um cão totalmente inconveniente para o resto da vida. Eu, particularmente, eu detesto cão fedorento. Eu detesto cão sem higiene. Então, a gente que gosta de cão, né? Que gosta que o cão conviva conosco, meu cão entra dentro de casa, o cão tem que entrar limpo. E para ele ser limpo, ele tem que ter hábito de higiene dele. Não é só eu dar banho nele, não. Ele tem que ser um cão limpo. E para ele ser um cão limpo, é lógico que tem um pouco de genética, a gente conhece alguns cães que são mais porquinhos de natureza, mas essa fase da janela social é fundamental para isso. E poucos dias que um cãozinho passar dentro de uma caixa sem que seja aquele que está cuidando dele, seja metódico com isso, observar o cão, opa, o cachorro teve vontade de fazer xixi, teve vontade de fazer cocô, e tirar ele da caixa de tal forma que ele não faça dentro da caixa, se não tivesse cuidado, a gente pode estar marcando o resto da vida do cão. Só para exemplificar, né? Quem tem cachorro sabe disso. E principalmente quem tem mais experiência com cães já percebeu isso facilmente. Você já deve ter visto cão que, se deixar dentro do canil, ele não faz cocô dentro do canil.
Você tem que soltá-lo para ele fazer cocô, ele só vai fazer ou na grama ou na terra. E tem cão que se você deixar ele na terra, ele não faz na terra, ele só faz quando você coloca ele num piso de concreto. Isso por quê? Muito provavelmente porque esse cão, durante esse período, ele só teve a oportunidade de fazer as necessidades naquele tipo de piso. Isso ficou gravado e para o resto da vida ele vai fazer dessa forma. Agora, há uma tendência natural dos cães fazerem as suas necessidades em solo drenável. Isso por autoproteção. Porque ele fazendo em solo drenável, isso criará uma maior dificuldade de acúmulo desses dejetos e aí a multiplicação bacteriana será menor. Se ele fizer num solo, por exemplo, de concreto, um piso liso, a urina vai ficar ali, o cocô vai ficar ali e vai haver maior multiplicação bacteriana. Então, há uma tendência do cão escolher um solo drenável. Porém, essa tendência ela tem que ser reforçada. Como? Nessa idade, especialmente, nós devemos dar chance do cão de ter acesso a esse tipo de solo. A caixa de transporte é um facilitador. A gente coloca o cão na caixa de transporte. De início, ele não quer fazer ali, porque é um ambiente confinado e porque o chão é liso. Aí, preferencialmente, eu alimento o cão. Depois da alimentação, eu coloco na caixa de transporte. O reflexo gastrocólico, que vem 10, 15 minutos depois da alimentação, vai evocar ali a necessidade. Aí a gente vê o cachorro ficando inquieto dentro da caixa, eu tiro ele da caixa, ponho naquele piso que eu quero. O jornal é uma alternativa, né? Eu ponho ele no jornal, se eu estiver no apartamento, mas se eu estiver numa casa ou aqui no meu sítio, eu levo ele para um terreno onde ele possa fazer a necessidade dele, espero com calma, depois que ele fizer o xixi, fizer o cocô, eu posso elogiá-lo, se ele tiver condicionado com o clicker, eu clico, dou uma recompensa e aí sim vou passear com ele. Com algumas repetições, isso vai ficar cada vez mais rápido, cada vez será reduzida a possibilidade dele fazer dentro da caixa e cada vez mais rapidamente, quando eu colocá-lo nesse chão, ele vai fazer. Não é adequado a gente catar as fezes na frente dele. Então, o ideal é que a gente retire ele, leve para outro lugar e depois, fora do campo de visão dele, a gente recolha aquelas fezes. É bom que fique ali o cheiro do xixi das fezes, por quê? Porque isso vai marcar para ele, a próxima vez que eu levar, ele vai chegar, opa, aqui é o meu lugar. Fazendo isso nessa idade, muito rapidamente o cão aprende e nós teremos um cão limpo para o resto da vida. Perfeito. Ô Max, e o risco para um criador como você, no meu caso também eu me enquadro, porque a gente faz uma seleção muito grande para chegar num filhote, né? Todo um investimento com matrizes, padreadores, cuidados com o filhote, alimentação. E aí você tem um filhote, você separa ele para trabalho. Tá? No meu caso, eu vendo cães para o programa Cão Guia, já também tem polícia, corpo de bombeiro, mas vamos falar, no meu caso, por exemplo, Cão Guia. No seu caso, cães de trabalho. Você pega um filhote desse, que foi os cães, por exemplo, do Cão Guia, eles vão lá e fazem teste nos animais. Então, são animais pré-escolhidos, né, que vão para aquele serviço. Eles vão mais ou menos nessa janela aí de 60 dias. E o risco de um animal desse, depois de todo esse trabalho, a gente fazer um transporte de um animal desse? Então, é muito complicado, porque o período juvenil, que é o período que se passa depois do fechamento da janela social, apesar dele não ser um período tão importante quanto a janela social no que tange a necessidade de dedicação nossa com relação a essas questões sociais, é um período fundamental. Por quê? Porque, por mais que nós tenhamos tido os cuidados adequados na janela social, qualquer tipo de trauma ocorrido no período juvenil, mesmo que num só momento, pode colocar tudo o que foi construído na janela social a se perder. E uma outra questão é que,
Durante o período pré-puberal, é sabido por inúmeros experimentos científicos que o indivíduo está em uma fase mais difícil de lidar com estressores. Então, se tem uma época em que nós devemos ter cuidado em submeter o nosso indivíduo ao estresse, é o período juvenil. Durante essa fase, o organismo dele está muito propício a processar mal os estressores e isso marcar de forma permanente para o resto da vida. Então, tem experimentos demonstrando que se o estresse for apresentado da forma adequada durante o período neonatal, nós teremos um indivíduo que na idade adulta, de maneira permanente, conseguirá processar melhor o estresse. Porém, durante o período juvenil, qualquer nível extra de estresse poderá desencadear um processo de dificuldade em lidar com o estresse de maneira permanente durante a idade adulta.